Olá a todos e todas. Um prazer participar da primeira jornada de estudo sobre música antiga da UFRN. Meu nome é Lilian Silva, eu sou professora de violino, viola e música de câmara da Universidade Federal de Alagoas. Sou também doutoranda em estudos musicais pela Universidade de Coimbra, Portugal, com ênfase na musicologia histórica. Minha tese concentra-se na música instrumental do século XVIII, dedicada aos instrumentos de corda com arco, e tem como objeto de pesquisa um manuscrito musical anônimo, que faz parte do Fundo Musical da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Eu trago então para esta comunicação um recorte, de um dos capítulos da minha tese em andamento, que trata exatamente dos volumes didáticos enquanto uma amostra, material da música que circulou pela Europa no século XVIII e também circulou nos territórios do continente americano que foram colonizados após as invasões europeias. Estabelecemos aqui também uma breve análise, de diálogos possíveis com o pensamento tratadista da época por meio de três nomes: Francesco Geminiani, Leopold Mozart e José Rando. Aqui vamos falar um pouco sobre a natureza, dos volumes didáticos e esmiuçar um pouco seu sentido, Então, em linhas gerais, destinam-se à prática musical de iniciantes, podem ter dois instrumentos, pode ter escrita, para dois instrumentos, estudante, professor ou não. Geralmente tinha melodias de compositores já destacados, nas cortes, e podiam ser produzidos com essa expressão que eu trago, ao gosto do cliente, de acordo com a necessidade de quem o encomendava. Esses manuscritos eles poderiam ser encomendados e o cliente iria dizer ali quais obras ou qual nível de obras ele gostaria de ter naquele conjunto, naquele manuscrito. Os manuscritos didáticos, eles foram um potente material de disseminação, da cultura musical e ajudou de maneira expressiva na fomentação da prática da música instrumental, que ainda vivia, em fins do século XVII e início do século XVIII, as suas mudanças estruturais, que passaram a revelar a sua autonomia em detrimento da música vocal, essa que, ainda nas primeiras décadas do século XVIII, em algumas cortes, era praticada quase que exclusivamente, a música vocal, principalmente a música litúrgica, a música sacra. E nesse sentido, os volumes didáticos vão sendo inseridos de forma permanente e constante nas sociedades europeias, principalmente naquilo que iremos chamar de prática doméstica da música. O acesso aos impressos ainda não era tão fácil, de acontecer. Então, os manuscritos eles eram assim o material responsável, vamos dizer, por estar dentro dos lares onde essa prática doméstica musical existia, e nem sempre nesses lares, nessa prática, se poderia contar com outro instrumento além de um instrumento de tecla. E aí, nesse aspecto, temos que destacar aqui a tradição violinística, italiana, que será uma das maiores, se não a maior responsável pela criação, disseminação, distribuição da música dedicada aos instrumentos de arco, e a partir disso a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda, mas é ali a Itália que vai, dentro dessa tradição, legar à história essa condução da expressão da música escrita para instrumentos de corda com arco. As obras que compunham os volumes didáticos, e como estes poderiam ser organizados e copiados naquilo que era a necessidade do cliente. Como eu disse anteriormente, esse é um fato muito interessante, porque isso mudava também as características desses manuscritos, vão mudar de acordo com a sociedade onde eles aparecem, de acordo com o cliente e da sociedade onde esse cliente vive. Então,
existe um fator social bastante interessante, né, que revela como essa prática instrumental foi paulatinamente sendo inserida nas sociedades. Mas geralmente trazia melodias, né, ou de obras que estavam em voga na época. E aí, nesse sentido, o copista, né, fosse ele também o compositor ou não, precisava ter conhecimento dessas obras, né, que estavam em voga ou que eram mais conhecidas, né? Ou ainda que traziam o nome de compositores que já estavam sendo ali celebrados por algumas cortes. Uma das mais interessantes características dos volumes didáticos é que traziam obras conhecidas, mas escritas de modo facilitado. Tratemos a seguir. Na sequência, eu mostro aqui para vocês um exemplo, né, dessa escrita facilitada de obras já de compositores que já tinham um certo destaque. Essa obra está na minha tese, essa reprodução tem autorização da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e ela aparece como anônima, né, no manuscrito que eu trabalho, e a nossa pesquisa, né, nós conseguimos aí identificar a autoria e ainda comparar com o manuscrito do compositor. Ela é denominada de minuet, como a maioria das obras que estão nesse manuscrito, né? E era um fato que chama a atenção para a forte prática da música instrumental junto com a dança, que era uma prática comum às cortes europeias, que vai também para a prática doméstica. Mas há nesse termo minuete alguma relação direta com o sentido de fácil, de acessível, quando tratamos do que ocorria com o pensamento sobre a didática da música no período em questão. O próprio Leopold Moser traz isso em seu tratado. E é importante aqui destacar que o minuet acaba sendo um gênero que vai desembocar na sinfonia clássica e que segue nos séculos seguintes, né, na história da música. Então, na esteira desse pensamento pedagógico sobre o minueto, também sobre os volumes didáticos, o que havia de muito comum era a escolha de peças curtas que atendessem ao senso comum, quando se fala sobre a estrutura, e dentro dessa estrutura do minueto da época em questão, né? Simplicidade harmônica, simetria proporcional e a periodicidade. A obra que eu mostrei anteriormente é uma sonata, na verdade, né? A sonata K34, de Domenico Scarlatti, e denominada por ele próprio de Larghetto, né? Trazia esse nome no seu andamento e faz parte, essa reprodução desse manuscrito faz parte do catálogo do Kenneth Gilbert, né? E podemos perceber que há uma mudança na escrita da mão esquerda, né? Nesse sentido de facilitação do acesso a essa prática. Eu trago aqui agora, né, para vocês esse exemplo e chamo a atenção para essa concordância, né, entre duas fontes do mesmo período, né? É a mesma peça escrita de maneira diferente, né? Para além de algumas pontuais diferenças melódicas, uma está escrita em compasso 3/4 e na outra fonte é escrita em compasso 3/8. Então há aqui uma escolha didática quanto ao compasso, né? A escolha do compasso determinaria também a escolha do andamento. A escrita de um torna a execução da peça mais acessível ou trata-se apenas de um outro entendimento da obra em termos de andamento e caráter, né? Sendo esse um manuscrito, um volume didático, nosso pensamento é que essa escolha dá-se, né, pelo aspecto didático, por tornar a peça o mais didaticamente acessível possível. Eu trago aqui agora, né, o exemplo de um volume didático italiano, né, que faz parte ali do Arquivo Capitolino de Roma, e que nós temos aqui na primeira sequência um exemplo de minuetos, e na segunda parte, temos a reprodução da sarabanda da sonata 7 do Opus 5 de Arcangelo Corelli, sem a indicação de compositor, apenas indicando ali qual seria o caráter do movimento, né? No caso, sarabanda.
Para nós é importante destacar, né, que esses tratados têm um certo grau de universalidade nos temas e na forma como eles estão tratados, né, e que incorporam esse elemento, né, que onde não se vê afetado assim, por muitas mudanças de gosto e de estilo, né? Então há uma certa concordância tanto em relação aos temas quanto em relação ao conteúdo, né, em si. Então, geralmente trazem instruções sobre técnicas fundamentais em níveis diferentes, sim, conceitos sobre interpretação e aplicação dessa técnica, expressão, bom gosto, estética e a relação mestre-aprendiz e o indivíduo ali como centro, né? Sobre a escolha desses tratados, seguimos a proposta de Enrico Fubini, que diz que há alguns temas importantes que, no entanto, são tratados mais em um país do que em outro, o que contribui para essa impressão de uma uniformidade básica do pensamento musical. A escrita de tratados alemães está mais ligada a temas estritamente musicais e, portanto, mais interessada em problemas didáticos relacionados à música instrumental e à prática de execução de instrumentos, em diferença dos tratados italianos, que estão mais ligados à estética. E então eu faço um recorte mínimo, né, do universo desses tratados. Eu trago aqui, por exemplo, o Francesco Geminiani para abrir a nossa, é o primeiro deles nessa sequência, né, The Art of Playing on the Violin, escrito em 1751. E ele próprio fala, né, a intenção da música não é somente ser um prazer para os ouvidos, mas sim para expressar sentimentos, penetrar na imaginação, atingir a mente e comandar as paixões. Consiste em dar ao instrumento o tom da expressão correto ao ponto de rivalizar, de certa forma, com a voz humana, né? E aí nós vamos trazer aqui, na sequência, um exemplo. Então, nós traçaremos aqui, né, a ideia de que o arco é esse vetor, né, dos afetos, esse vetor da expressividade desses instrumentos. E ele vai trazer aqui para a gente um conjunto de regras sobre como conduzir esse arco nos mais diversos ritmos e das mais diversas formas e inflexões, né? E ele diz que essa prática do arco deve ser contínua, sem tentar qualquer outra prática, até que o aprendiz torne-se mestre de seu arco e esteja longe de todo o perigo de esquecer tais regras. Leopold Mozart nos traz aqui em todos os 12 capítulos do seu tratado, né? Dedica muito do seu pensamento à forma de condução do arco, né? E ele diz que é necessário que o iniciante, antes que o professor coloque o violino em suas mãos, imprimam em sua memória estas regras sobre arco. Pois é o arco que dá vida às notas. Pelo arco que se produz um som modesto, impertinente, ora sério, ora divertido, ora adulador ou ainda grave e sublime, ora uma melodia triste, ora alegre. É o meio, a partir de seu uso sensato, que nos tornamos capazes de despertar os afetos nos ouvintes. Na sequência, também Leopold coloca em seu tratado um conjunto de variações, né, e formas de condução de arco a partir das regras que ele considera como essenciais e que estão muito nesses volumes didáticos que a gente encontra nos manuscritos. Nosso último nome, tratadista, né, o José Rando, um espanhol, que escreve Arte e Pontual Explicação do Modo de Tocar Violino com Perfeição e Facilidade. Também em 1756, o mesmo ano em que Leopold Mozart publica o seu tratado. E ele diz que em todas as artes e ciências se busca a naturalidade e a conveniência, e assim, esse instrumento tão apreciado e usado, portanto, deverá ser acomodado também desta forma fácil e natural. E aqui, como regra básica, né, o Errando deixa claro que sempre no início do compasso, que o arco deve ser para baixo, que essa é uma regra persistente na sua fala tratadista. Apesar da brevidade da minha exposição, espero ter aqui pincelado um pouco sobre esse pensamento recorrente tratadista, né, do século XVIII, esse cuidado com o arco e a importância dos volumes didáticos, né, para a história da música instrumental no século XVIII. Me coloco à disposição para as discussões possíveis e agradeço desde já. Muito obrigado pela atenção e até breve.